Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Natália, professora de português e redação de vocês. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre as vanguardas europeias, que é um assunto também da literatura. Na última aula de português, nós vimos o pré-modernismo e hoje nós vamos ver as vanguardas europeias, que foi um movimento muito importante, né, e que influenciou muito os nossos autores, né, aqui no Brasil, né, os nossos artistas em geral, o que fez com que culminasse na Semana de Arte Moderna e no início, né, do modernismo, que é a literatura que vocês vão estudar de fato no terceiro ano, certo? De onde vem esse termo vanguarda, né? Ele vem, é um termo utilizado na Primeira Guerra Mundial, né? E ele quer dizer o que aparece à frente, o que vem, geralmente era usado pelos soldados, né? E eram aqueles soldados que vinham à frente do restante, né? E as vanguardas foram movimentos artísticos e literários, né, que vieram à frente do seu tempo, né, influenciando, iniciou na Europa e veio influenciando o mundo inteiro, né? No início ali do século XX. Aqui no Brasil, nós estávamos no período de transição intitulado pré-modernismo, que a gente estudou na aula anterior. Enquanto isso, lá na Europa, fervilhavam os movimentos de vanguarda. E o que era que estava acontecendo, né? Muitos avanços tecnológicos, progressos industriais desde o finalzinho do século XIX, né? No decorrer do século XIX, descobertas científicas, né? As ideias, por exemplo, da psicologia também, de Freud, elas vão estar em voga nessa época, né? Há um sentimento nacionalista muito grande entre os países, né? De valorizar o que é seu, certo? E aí isso faz com que haja uma disputa grande entre potências mundiais, né? Cada país querendo mostrar que o seu era melhor, que tinha as, as melhores indústrias, as melhores tecnologias, enfim. Há uma crise da sociedade burguesa, né, que cresceu lá com a questão da industrialização, né? Aqui ela começa a decair, né? E vocês vão ver que a burguesia ela vai ser tema de muitos textos e de muita arte, né? Nessa época, como tema para crítica mesmo. E aí, né, com essa disputa entre grandes potências, acaba culminando na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. E também pega um pouquinho do período entre guerras, né, até chegar na Segunda Guerra Mundial. Mas isso aqui vocês vão estudar mais aprofundadamente em história, certo? É só para vocês entenderem os textos e a arte em geral, né, da época. As pinturas, as esculturas, vamos lá. Uma das vanguardas europeias, né, que veio primeiro, vamos dizer assim, foi o futurismo, né? Ele vai surgir na França, apesar de o que vai ser o marco do futurismo ser um manifesto escrito por um italiano, que é o Marinetti, né? Ele vai surgir, esse manifesto, ele vai ser publicado num jornal francês, né? Por isso que aqui o início está aqui em 1909, na França, né? E o Manifesto Futuro, o que é o manifesto? É um gênero textual que vai trazer ideais, né? Ideias de um movimento, de qualquer movimento, né? Ideias, regras, vamos dizer assim, certo? Há uma atitude de irreverência no futurismo, né? Da piada, do sarcasmo, né? Da ironia, principalmente, a destruição de códigos, uma arte agressiva surge, né? Nada de regras, né? Todas as regras são para serem quebradas, né? De acordo com esses movimentos de vanguarda. Na poesia vão predominar frases fragmentadas, né? Entrecortadas. Você vê que às vezes você não consegue achar um sentido para aquilo ali, né? Mas tem, certo? Na pintura vão prevalecer as cores vivas e as deformações,
né? Não tem mais aquela questão das figuras perfeitas, né? Bem, tudo representando fielmente a realidade, não. As deformações vão entrar na arte e vão ser considerado arte, né? Como tem aqui, ó, reunir beleza e feiura numa mesma arte, certo? Num mesmo texto, numa mesma literatura. E as palavras, elas vêm em liberdade, não tem mais a questão das regrinhas, das metrificações, por exemplo, nos poemas, né? Vão prevalecer os versos livres, né? Sem aquela metrificação toda dos poemas clássicos, né? Parnasianos, simbolistas, né? Das literaturas passadistas. Esses movimentos de vanguarda, eles são totalmente contrários ao clássico, né? Ao que era considerado, vamos dizer, tradicional, né? Ou regra, ou parâmetro para tudo, né? Eles chegam para dizer que chega de parâmetro, vamos fazer uma literatura, uma arte com a nossa cara, com a cara do nosso país, certo? E aí, os principais autores, nós temos aqui Marinetti e Giacomo Balla, dois italianos, né? E eu trago para vocês um trechinho do Manifesto Futurista, certo? Que diz assim, para vocês entenderem mais ou menos os ideais, as ideias, né, desse futurismo. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e da temeridade. Tendo a literatura até aqui enaltecido a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono, nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo ginástico, o salto mortal, a bufetada, o soco, a beleza da velocidade. É preciso destruir a sintaxe, dispondo os substantivos ao acaso. Como nascem, deve-se usar o verbo no infinitivo. Deve-se abolir o adjetivo, deve-se abolir o advérbio, abolir também a pontuação. A poesia deve ser uma sequência ininterrupta de imagens novas, destruir na literatura o eu. Façamos corajosamente o feio em literatura e matemos de qualquer maneira a solenidade. Vejam aqui, pessoal, só por esse trechinho, o manifesto é bem maior, vocês conseguem ver, né, vislumbrar aí as características do futurismo, né, as características não só do futurismo, porque é a primeira que vem representar as vanguardas, mas de toda e qualquer vanguarda também, dos outros movimentos que vocês vão ver aqui também, né? Então, vejam que a palavra de ordem, cada vanguarda tem a sua palavrinha-chave, né, que faz com que você lembre daquela vanguarda. No caso aqui do futurismo, é a palavra velocidade. Né? Vejam aqui que ele faz uma crítica, né, o Marinetti, que diz que na literatura até aqui tem se enaltecido a imobilidade. Então, os textos eram muito parados, a arte era muito parada, né? Ó, enaltecida a imobilidade, o sono, né? Nós queremos exaltar o movimento agressivo, então o futurismo lembra movimento, velocidade, né? Ai, passei aqui sem querer. A insônia febril, né? A questão até mesmo a questão histórica que eu mostrei para vocês, dos avanços tecnológicos, né? Cabe com a questão da velocidade, né? O passo ginástico, o salto mortal, a bufetada, o soco. Vejam aqui, pessoal, que vocês podem, não sei se vocês observaram, mas a pontuação, ela é desrespeitada, ela é quebrada, vamos dizer assim, né? Ó, queremos exaltar a bufetada, o soco, a beleza da velocidade. Olha aqui a palavrinha-chave. Ó. Aqui teria que ter, né, vírgulas, mas ele não coloca porque ele errou, ele não sabia que era para ter vírgula. Não, é proposital, para dar essa ideia de velocidade. Né? Eles excluem a pontuação, como até tem aqui, ó, abolir também a pontuação. Né? É preciso destruir a sintaxe, aqui falando especificamente, né, das regras gramaticais, né? Foi regra, eles queriam destruir, certo? Não porque eles não soubessem, mas de maneira proposital, para dar um choque na sociedade da época, né? Para pensar sobre a questão da gramática, sobre a questão da língua mesmo, né? Dispondo os substantivos ao acaso, como nascem. Deve-se usar o verbo no infinitivo. Aqui eles pregavam, né,
a questão de usar mais substantivos do que adjetivos e advérbios, como era tanto usado nas literaturas antigamente, né, nas literaturas clássicas, que se preocupavam muito em descrever demais, então usavam muita adjetivação e os textos ficavam muito, vamos dizer assim, muito cheios, e às vezes você ia ver um poema e de conteúdo ele não tinha quase nada, né? Era só muitas palavras, mas um conteúdo preocupado ou engajado não tinha, né? E é isso, e o Marinetti ele traz essa crítica também aqui no Manifesto Futurista. Aí a poesia deve ser uma sequência ininterrupta de imagens novas, destruir na literatura o eu. Essa coisa de se preocupar só com as subjetividades também vai ser um pouco quebrada aqui nas vanguardas, certo? Algumas vanguardas ainda vão continuar, como a gente vai ver já já, mas o futurismo não. O futurismo fala de velocidade, né? Façamos corajosamente o feio em literatura, como eu disse para vocês, uma das características, né? O belo e o feio vão ser arte, vão ser literatura também. E matemos de qualquer maneira a solenidade, nada de momentos solenes, chiques, né? Cheios de beleza, uma beleza clássica, né? Não, nada disso, certo? Aqui, no Manifesto Futurista, as coisas, a arte, a literatura, ela vai ser mostrada como ela é, e do jeito que vem na cabeça do artista. E aí nós temos na pintura, pessoal, já que os movimentos, né, de vanguarda eles vão atingir todo tipo de arte, a literatura também um dos conceitos de literatura é ser uma arte também, né? Voo das Andorinhas de Giacomo Balla. Vejam que não é uma pintura nítida em que você vê as andorinhas todas bem feitas, né? Não, são imagens que sugerem andorinhas, olha só. Olha aqui embaixo, né? E aí tem esses riscos brancos que dão essa impressão da velocidade, né? Da velocidade em que essas andorinhas estão voando, né? E aqui tem a palavra-chave do futurismo. Passando à frente, nós temos mais uma vanguarda que é o cubismo. Pelo nome, né, assim como futurismo, lembra o que? Futuro, né, as grandes transformações que aconteceram na época, que estavam acontecendo, cubismo também vai lembrar o quê? Cubo, uma figura geométrica, né, que tem tudo a ver com essa vanguarda. Ela vai nascer na França em 1907, né, há uma supressão do sentimentalismo piegas, ou seja, aquele sentimentalismo exagerado, você não vai ver aqui nesse movimento, certo? De vanguarda. Eles tendem também a utilizar recortes e colagens, não só na escultura ou na pintura, mas também nos textos, né? Os textos com tendência cubista, a uma primeira leitura você não entende nada, porque parece assim, recortes mesmo, que você pegou aqui uma revista, um jornal, fez recortes e foi colocando palavras ou frases aleatórias, que não têm relação uma com a outra, mas se você for analisar profundamente, tem sim, você encontra uma razão de ser daquelas colagens, né? Destruição e construção, né? Então, o cubismo, né, é uma vanguarda que vai pregar que você tem que destruir tudo que era considerado tendência antiga, né, passadista, para poder se construir a inovação, né, para construir uma arte nova, uma literatura nova, né, com a cara do país, certo? Nada de cópia, né? Abolir a cópia na arte, que era um dos objetivos também que eu disse para vocês, aqui do Brasil, né? Os pré-modernistas, eles já tinham esse desejo, né, de não copiar mais o que era de fora, de encontrar uma literatura que tivesse originalidade e que fosse uma originalidade brasileira, né?
Mudança de plano, de perspectivas, da decomposição geométrica dos objetos. Por isso, né, o nome cubismo, porque vai usar muito de figuras geométricas, né, nas pinturas, principalmente nas esculturas também, certo? E aí tem muito daquela tendência de uma pintura você poder olhar de vários ângulos, né? Vocês já devem até ter visto aí na internet alguns desenhos em que você olha por um ângulo, você vê de um jeito, né? Olha por outro ângulo, já muda a perspectiva, né? Não é aquela pintura ou escultura, não sei, uma arte linear, né? Que você olha de todos os lados e você vê do mesmo jeito. Não, né? Tem essa tendência aí cubista. Principais representantes, Pablo Picasso, né, e George Braque. Pablo Picasso aí na pintura, né, vamos ver aqui, George Braque também. Uma das pinturas mais conhecidas do Pablo Picasso, né, espanhol, é Les Demoiselles d'Avignon, de 1907, né. Vejam, pessoal, que essas mulheres, essas mademoiselles, né, d'Avignon, dessa região da França, elas não são perfeitas, se você olhar aqui, né? Elas aparentam deformidades, deformações, né? Não são como aquelas pinturas clássicas, né? Com mulheres perfeitas, né? Toda reboculosa, não, né? E vejam os rostos, né? Eles não são simétricos, eles não têm simetria, né? Um olho lá em cima, outro olho lá embaixo, né? Não tem cabelo algumas, né? Que na beleza padrão, né? E principalmente na de antigamente das literaturas passadistas, né? A mulher tinha que ter o cabelo longo, né, para ser bonita. Tem algumas delas que estão aqui com máscaras, né? Ó, máscaras de bicho, né? Representando também cultura africana, né? Lembra muito a cultura africana. Então vejam que as culturas elas vão sendo preenchidas, vão sendo utilizadas, né, para inovar e não para copiar, certo? Essa era a grande intenção das vanguardas europeias. E vejam a questão dos ângulos que eu disse para vocês, né? Aqui, especificamente, essa mulher, você não sabe, há uma confusão, né? Você não sabe se ela está sentada de perfil ou se ela está sentada com as pernas abertas, né? Então, você olha de um lado, aqui esse rosto, né? Rosto de perfil, rosto de frente, né? O rosto, essa máscara aqui, né? Dessa mulher, o nariz. Você não sabe se ele está de lado, você não sabe se ele está de frente, né? Então é tudo uma grande confusão proposital, certo? Ok? Então isso era considerado arte. Agora, o feio e o belo estavam presentes, juntos e misturados em toda a arte, certo? E aqui também há a questão da quebra dos padrões de beleza, principalmente. Outro Outra obra de arte dessa época, né, o Viaduto de Destaque do Braque, né, de 1908. Vejam que nós temos aqui o viaduto, né, vocês estão vendo aí, o que mais a gente reconhece, e vejam que a gente tem aqui, acho que casas, né, casas amontoadas, né, que lembram muito aqui no Brasil as favelas, né, e vejam como as tendências geométricas, né? Tanto aqui no viaduto, né? Como aqui nas casas, nos seus telhados, enfim. E aí tem um verdezinho aqui representando as árvores, a floresta, perto desse viaduto e dessas casas, né? E aí vejam como ele representa. Ele não representa fielmente, né? Há um pouco de transgressão, né, na ordem aqui dos fatos. Se fosse uma pintura clássica, com certeza seria mais nítida, essas casas estariam enfileiradas, todas alinhadas, e nas vanguardas europeias, não, certo? O objetivo era quebrar tudo que já tinha sido considerado arte antes. E nós temos
cubismo na literatura também, como eu mencionei para vocês. Trouxe aqui um texto do Oswald de Andrade, né, intitulado Hípica, que é o lugar lá onde se corre, né, com os cavalos, se aposta, né, saltos recordes, cavalos da penha, correm jockeys de Higienópolis, os magnatas, as meninas e a orquestra toca, chá na sala de coquetéis. Vejam que parecem, os versos são livres, né? A primeira coisa que a gente vê, né? Não tem uma métricazinha, não tem cada verso com, com a mesma quantidade de sílabas, né? Como tinha em literaturas passadas. Então, os versos são livres, uns bem grandes, outros constituídos de uma palavra só, né? Não tem pontuação, como a gente viu, né? Uma das regrinhas, das ideias lá do Manifesto Futurista, né, que serve de base para os outros movimentos de vanguarda. Ele vai colocando palavras aqui que a princípio parecem aleatórias, parece que não tem, o primeiro verso não tem nada a ver com o segundo, que não tem nada a ver com o terceiro, né? A não ser pela questão do campo semântico, né? Saltos recordes acontecem na hípica, né? Cavalos também estão dentro da hípica. Jockeys de Higienópolis. Higienópolis era uma cidade, era um bairro, aliás, de São Paulo, conhecido por ter as corridas de cavalo, né? Como aqui em Fortaleza nós temos o bairro do Jockey, né? Por que o nome é Jockey? Porque antigamente lá tinha corrida de cavalo. E aí os magnatas, né? As meninas, a orquestra toca chá na sala de coquetéis. O que isso aqui tem a ver com a questão do jockey? Ora, o jockey, gente, era um espaço que não era reservado ao povão, né? Era um espaço reservado à high society, né? À burguesia. Então, aqui ele coloca palavras desse campo semântico, né? Desse cenário, né, do hipismo, da hípica, né? Nós temos os saltos, os cavalos, né? Higienópolis, que representa, né, os jockeys, os magnatas, que eram as pessoas muito ricas, os homens muito ricos que frequentavam os jockeys. As meninas, quem seriam essas meninas, né? Seriam as filhas dos magnatas, os magnatas levariam as filhas para o jockey era um ambiente familiar, né? Geralmente as meninas eram aí em relação às mulheres da vida, né? As garotas de programa, que andavam, né? As acompanhantes desses magnatas, né? E desfrutavam ali, as amantes, desfrutavam ali daquele mundo de ostentação, né? A orquestra toca, geralmente, né, tinha essa questão de uma orquestra, porque representa também a burguesia, a riqueza, né? Você não vai ver, por exemplo, um forró num lugar desses, né? Chá, que também representa a nobreza, né? O chá das cinco lá da Inglaterra, né? Da rainha, enfim. Na sala de coquetéis também representando aí essa burguesia. Então vejam que aparentemente esses versos parecem desconectados, parecem uma colagem, né, como é a tendência do cubismo, mas quando você vai analisar, você encontra sentido, coesão entre eles, elo, vínculo, certo? E assim que se davam os textos com tendência cubista. Outra vanguarda é o expressionismo, né, que vai nascer na Alemanha em 1905, vai ser representado pelas cores intensas e simbólicas, né, sempre simbolizando algo, imagens sugestivas, acho que como a maioria também acontece muito nas outras vanguardas que a gente viu, as imagens elas nunca são realmente aquilo que a gente está vendo, como era antes, né? As imagens não são nítidas, elas geralmente sugerem alguma coisa, e no expressionismo, essa característica, ela se agiganta, né? Deformação da realidade também vai ter aqui no expressionismo, mostra seus aspectos hediondos, terríveis e dolorosos, aqui seria a palavra-chave. A questão da palavra-chave do cubismo, né, que eu não falei para vocês, vai ser a questão dos recortes, das colagens, né, da fragmentação.
Essas são as palavras-chave do cubismo. E a questão geométrica também, né? Aqui, no expressionismo, a palavra-chave vai ser, as palavras-chave vão ser justamente esses aspectos hediondos, terríveis e dolorosos que as pinturas, as esculturas, os textos expressionistas, eles vão evocar, né? Sempre voltada assim para a angústia do ser humano que passava por uma época difícil, época de guerra, né? Então, tudo isso vai ser exploração do trabalho, né, do trabalhador pobre, né, que tem que sustentar a família, isso já vindo desde o começo da industrialização, né, valorização dos conteúdos subjetivos da expressão, né, aqui vai entrar a questão do eu, que não tinha lá no futurismo, né, no Manifesto Futurista, né, lá no Manifesto Futurista falava, vamos abolir, né, o eu na literatura. E aqui não, aqui por isso o nome expressionismo, né? Porque os seus autores eles vão expressar o que está lá no fundo da alma, esses aspectos angustiantes que estão lá no mais profundo do ser, né? Da alma. O estado psicológico e os valores humanos também são representados nessas pinturas, nessa arte, e há muita denúncia social presente aqui. Principais autores representantes, né? Van Gogh e Edvard Munch. Uma das pinturas aqui do Van Gogh, né? Homem velho. Ai, gente, tô só antecipando as coisas, desculpa. Homem velho com a cabeça em suas mãos. O título é bem, né, literal, né? É uma pintura de 1890, ou antes do século XX, um pouquinho antes, mas que já mostrava tendências inovadoras, né? E aí você pode ver o quê? Um homem velho, né? Você pode ver aqui, meu carequinha, os cabelos brancos, né? Barba. E ele tá com a cabeça entre as mãos dele, né? E sentado aqui numa cadeira de madeira, o ambiente aqui é bem simples. Esse homem, você pode dizer que ele é representante da burguesia? Não, né? Ele não tá vestido de maneira chique, né? Ele tá vestido com uma farda, com botas, né? Ele representa o quê? Um trabalhador que talvez esteja sendo explorado. Aí você vai começar as sugestões, né, as imagens sugestivas, você vai começar a pensar, por que, que esse homem está com essa cabeça entre as mãos? Ele está sendo explorado no trabalho, né? Ele já é um velho, ele já é um senhor, ainda está trabalhando, né? Ele tem que sustentar a família, ele está cheio de dívidas, né? Enfim, cheio de problemas, né? Doente, pode ser também, né? Você começa a pensar, né? E tudo é válido dentro da arte, né? Alguns teóricos dizem que quando uma arte ou um texto ele é feito, ele não é mais do autor, né? Ele é do leitor ou do espectador, né? Ele que vai dar o entendimento, a interpretação, né? Mas é claro que tem os limites, né? Você não pode, por exemplo, dizer que aqui é um homem da burguesia que está feliz. Não, aí também é exagero, né, gente? Então vejam como as pinturas, né, expressionistas eram. E aqui uma muito famosa que já foi feita muita releitura com o quadro O Grito, né, de Edvard Munch, de 1893 também, né, de antes do século XX um pouquinho, né? Também como pioneiros aí, né, dessas tendências de vanguarda, né, o Edvard Munch e o Van Gogh. Vejam, pessoal, as deformações, você consegue ver muito bem esse do Van Gogh, até que está um risco mais consistente, né? Mas aqui do Edvard Munch é é uma imagem, são muitas imagens, aliás, sugestivas, né? Primeiro, desse homem aqui em primeiro plano, né? Homem, mulher, você não sabe, né? Com as mãos no rosto, com essa expressão de espanto, né? Como se estivesse gritando com a boca aberta, né? Então, por isso o grito. E por que que essa pessoa está gritando? E aí você vai observar o restante da pintura. Está aqui numa ponte, né? Tem duas pessoas aqui estranhas, né? Ele está gritando porque essas pessoas fizeram algum mal a ele ou estão perseguindo, né? Aqui você vê uma espécie, você não sabe se é um rio, né?
uma floresta, né? Aqui na frente um lago, né? O céu aqui está vermelho, laranja, amarelo, seria o pôr do sol, né? Então, todas as imagens são sugestivas, é que você não tem ao certo o que seria, por que, que essa pessoa está gritando, né? Mas é uma tendência expressionista. E vejam que a expressão é de dor, é de angústia, é de lamento, né? Como eram as características do expressionismo, expressar o mais profundo, né? O grito da alma mesmo, certo? O expressionismo na literatura, nós temos aqui como exemplo o nosso Augusto dos Anjos, né, que é representante do pré-modernismo, mas como vocês viram, o Augusto dos Anjos ele é tão genial que ele não pode ser encaixado em uma literatura só, em um movimento só. Então vejam que ele traz tendências expressionistas nos textos dele, né? Principalmente pela questão do pessimismo, né? O Augusto dos Anjos tem textos muito pessimistas e desacreditados da humanidade, como a gente viu na aula passada. Então, esse texto é intitulado Homo Infimos, de 1920, e diz assim: Homem, carne sem luz, criatura cega, realidade geográfica infeliz, o universo calado te renega, e a tua própria boca te maldiz. O nômeno e o fenômeno, o alfa e o ômega, amarguram-te, hebdômadas hostis. Passam, teu coração se desagrega, sangram-te os olhos, e, entretanto, ris. Fruto injustificável dentre os frutos, montão de estercorária argila preta, excrescência de terra singular. Deixa a tua alegria aos seres brutos, porque na superfície do planeta tu só tens um direito, o de chorar. Olha isso, gente. Isso dá uma tristeza, né? Na nossa alma, né? Que quem já vive triste é melhor nem ler os textos do Augusto dos Anjos, né? Mas vocês podem ver aqui que o poema é carregado de palavras pessimistas, né? Melancólicas, bem apropriadas, vamos dizer assim, ao movimento expressionista, né? De colocar para fora tudo que está engasgado, né? Tudo que é ruim que está dentro do ser, né? Inclusive a única obra do Augusto dos Anjos é intitulada Eu, né? Então tem muito da subjetividade presente. O surrealismo é outra vanguarda, né, que vai iniciar na França em 1921, e ela valoriza o improviso, a reversão lógica. Olha só, surrealismo, o nome já está dizendo, né? Acima da realidade, né? Libertação da mente, uma nova realidade, espontaneidade no manejo da linguagem, a relação da linguagem da arte com o inconsciente, os sonhos, o sobrenatural é a loucura. A palavra-chave do surrealismo vai ser sonho ou mundo onírico, que é a mesma coisa de mundo dos sonhos, certo? No surrealismo, pessoal, é como quando a gente está sonhando que a gente não sabe se aquilo é real ou se é sonho, né? Ou é imaginação, né? Você está aqui no seu sonho, às vezes parece muito real, você sonha com as pessoas e as coisas nitidamente, mas outras vezes não. Às vezes você está conversando com alguém, você não vê o rosto daquele alguém, ou você está sendo perseguido e você sente medo no sono, mas você não sabe por que você está sendo perseguido. Daqui a pouco você começa a voar, né? Daqui a pouco aparecem imagens loucas, né? Então, o surrealismo é muito isso, certo? Emprego passional e irracional das imagens. Então, é muito instintivo o surrealismo, né? Para representar um mundo em que a realidade e a força inconsciente da imaginação se misturam. Um exemplo de filme surrealista para vocês, Alice no País das Maravilhas, né? É um exemplo, porque você vê ali que do começo ao fim, né, quando a Alice cai lá no buraco da árvore, você não sabe se é realidade ou se é imaginação. Tudo que a Alice vive no País das Maravilhas, né? E acontecem coisas muito loucas, né? Ela come um cogumelo, fica pequenininha, depois come um outro pedaço e fica grandona, né? E tem a rainha lá, rainha vermelha, enfim, várias
imagens, né, sobrenaturais, ou várias, o coelho, né, que passa dizendo que está atrasado, tudo tempo atrasado. Enfim, tem muitas imagens que beiram, vamos dizer assim, a loucura, né? Não confundir o fantástico com o surreal, né? Nós temos histórias fantásticas, nós temos, por exemplo, contos de fadas que têm personagens que não são reais, né? Mas nem todo conto de fada, ou nem toda história como essa vai ser considerada surreal. Alice no País das Maravilhas certo? Porque brinca com essa questão da realidade e da imaginação, certo? E beira a loucura. Os principais representantes, nós temos Salvador Dalí e René Magritte. Esse quadro é muito trabalhado, né? Vocês veem aqui, né, a persistência da memória do Dalí, de 1931, aqui mais tardiozinho, né? Mas com as tendências das vanguardas europeias. Nós vemos relógios, né, se derretendo aqui, né? Aí aqui tem uma espécie de uma mesa e tem um galho nessa mesa, né, onde o relógio está estendido, derretendo. Aqui nós temos algo que parece um cavalo, que tem aqui a cela, na possível cela, né? São várias imagens sugestivas no surrealismo, né? Eu acho que o surrealismo é a vanguarda europeia que mais traz imagens sugestivas, né? Parece um cavalo, aqui parece cílios, né? Um olho, parece uma pessoa, enfim, parece várias coisas, né? Aqui temos uma espécie de trampolim, né? No nada. Esse cavalo, ele tá como se fosse no nada, no chão, não dá para saber, né, ao certo. Nós temos aqui atrás, né, uma espécie de uma montanha que se encontra com o céu, essa montanha não tem fim. Então vejam como as obras surrealistas, elas têm esse aspecto do sonho, né, do mundo onírico, né, de misturar elementos da realidade, como o relógio, mas da imaginação também, como esses relógios estarem derretidos, né? Não existe isso na realidade, né? Então tem essa mistura. Outro quadro famoso, né, agora do Magritte, de 1928, intitulado Os Amantes. Você vê aqui que tem um casal, né, um homem vestido aqui de paletó e gravata, uma mulher, o que representa que eles são da alta sociedade, da burguesia, né, eles estão com panos no rosto, né? E por que eles estariam com panos no rosto? Né? Porque eles são amantes, porque eles são conhecidos na alta sociedade, né? Ou pelo menos aqui o homem, né, que está vestido de paletó e gravata, parece ser conhecido, então ninguém pode saber quem eles são, né? É meio surreal, né? Uma pintura de um casal, né, de amantes, né, de pessoas que se amam, mas que não podem se mostrar. Uma mistura aí de realidade com... E aí você já começa a imaginar quem seria esse casal, né? E aí você já, já começa a comparar com a realidade o tanto de casais que você conhece, né, que são da burguesia e que tem essa situação aqui de se esconder, né, e que pregam uma família perfeita, o amor perfeito, mas que não respeitam as suas mulheres ou a sua família, né, enfim. O surrealismo na literatura, nós trouxemos aqui um textinho do Murilo Mendes, que é um dos autores surrealistas brasileiros que a gente vai estudar, né? E o texto é intitulado Pré-História. Diz assim: Mamãe vestida de rendas tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som, equilibrou-se no azul. De tonta não mais olhou, para mim, para ninguém. Cai no álbum de retratos. Veja também que são imagens que você fica assim, como assim? Mamãe vestida de rendas tocava piano no caos. Como é que a pessoa toca piano no caos, né? Aí você já começa a enlouquecer, né? Junto com a voz aqui que fala no poema, né? Sujeito poético.
Uma noite abriu as asas. A mãe tem asas, né? A roupa da mãe tem asas. Ou a mãe era um anjo. Enfim, você começa a imaginar. Cansada de tanto som, equilibrou-se no azul. O que seria esse azul? O céu, né? De tonta não mais olhou para mim, para ninguém. Cai no álbum de retratos. Essa última frase, né? Esse último verso vai fechar, né? O poema com a sugestão da morte, né? Essa mãe, ela se jogou, ela cometeu suicídio, ou ela, não sei, a mataram, enfim. No final, a gente sabe que ela morreu porque ela caiu no álbum de retratos, né? Agora ela não está mais viva, está apenas nas recordações, nas fotos, né? Então vejam aí a simbologia toda que existe na vanguarda surrealista. E para terminar, gente, nós temos o movimento mais radical de todos, que é o dadaísmo. Até o nome a gente não sabe ao certo de onde veio, né? Se é uma menção à linguagem das crianças, Google Dada, né? Enfim, não se tem ao certo essa explicação. Mas se sabe, né, que o dadaísmo nasceu na Suíça em 1916 e vem com o propósito de romper com o bom senso e a lógica. O dadaísmo é o movimento mais louco de todos, né? O mais radical dos movimentos, então essa é a palavra-chave, né? O radicalismo, né? Procura a anti-arte, né? O dadaísmo, ele criticava tudo, tudo. Aqui eles pregavam a destruição total de toda e qualquer coisa, até do próprio dadaísmo, até dos movimentos de vanguarda, né? Que eles achavam que não era para ter nem manifesto, né? Porque o manifesto, de certa forma, ele coloca regras, né? E os movimentos de vanguarda estão para quebrar as regras, né? Procurar anti-arte. Então, tudo que não era considerado arte, o dadaísmo vai fazer, né? Irreverência artística, crítica ao capitalismo e ao comunismo, olha só, né? Tanto de um lado quanto do outro havia críticas, certo? Forte caráter pessimista também. Vocês vejam que o pessimismo está em algumas das vanguardas, mas é porque era o que estava acontecendo na época, né? Muitas emoções, muita angústia, guerra, revoltas, né? Como a gente viu na aula anterior do pré-modernismo, aqui no Brasil mesmo estavam acontecendo, eclodiram várias revoltas, né? Em vários estados. Enfim, no mundo não estava sendo diferente. Os principais representantes, Tristan Tzara e o Marcel Duchamp. O Tristan Tzara, pessoal, é responsável por esse texto bem conhecido, né, e interpretado, que é a receita para fazer um poema dadaísta, que diz assim: pegue um jornal, pegue uma tesoura, escolha no jornal um artigo com o comprimento que pensa dar ao seu poema, recorte o artigo, depois recorte cuidadosamente todas as palavras que formam o artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Seguidamente, tire os recortes um por um. Copie conscienciosamente pela ordem que saem do saco. O poema será parecido consigo. E pronto, será um escritor infinitamente original e de uma adorável sensibilidade, embora incompreendido pelo vulgo, ou seja, pelo povo, pela sociedade em geral, né? Então, vejam que, a princípio, né, o texto aqui do poema dadaísta, né, ele traz uma mistura de gêneros, né? Uma miscigenação aqui de gêneros, na verdade, gêneros híbridos, né? Que a gente chama, na verdade. Nada de miscigenação. Miscigenação é com questão de etnias, né? De raças. Nós temos um poema, mas que ele tem né? Características de receita, né? Quando tem aqui do tipo injuntivo, né? Os verbos aqui no infinitivo, pegue o jornal, escolha no recorte, né? Agite, tire, né? Que são os verbos no imperativo, né? Que são bem característicos do gênero receita, né? Mas é um poema de versos livres, alguns versos bem longos, outros curtos, né? E aí ele ensina, ironicamente, de forma irreverente, a fazer um poema dadaísta.
pega os recortes, coloca dentro do saco, agita, depois você sai tirando as palavras na ordem que vem, né, sem pensar muito, e pronto, você fez um poema dadaísta. E é isso, o dadaísmo é essa... traz essa ilogicidade mesmo. Como assim? Como é que eu vou fazer um poema sem pensar, sem refletir? Não, o dadaísmo, assim como a maioria dos movimentos, né, diziam, né, que a arte tinha que ser do jeito que estava fervilhando ali na sua cabeça, não tinha que ser moldada nem lapidada, não, era daquele jeito e pronto, matéria bruta mesmo, certo? E aí nós temos também os famosos ready-mades, né, feitos por Duchamp, né, que é quando a arte, né, chega assim ao ápice, né, da anti-arte, né? O Marcel Duchamp foi quem primeiro colocou objetos, né, que não eram considerados artísticos como arte. Aqui nós temos um urinol, né, lugar onde o homem faz xixi, intitulada aqui essa peça de fonte, né, de 1917, e isso é arte, arte dadaísta, né? Na verdade, uma anti-arte. E aí, depois daqui, o Marcel Duchamp influenciou vários artistas até hoje, né, que pegam coisas que poderiam não ser consideradas arte e transformam em arte. Né? Nós temos vários artistas, né? Gente que pega coisa do lixo e transforma em alguma coisa. Mas aqui os ready-mades, vocês vejam que ele não está transformado. Ele pegou o urinol e botou ali e é arte. Ele está dizendo que é arte, entendeu? Então, isso ele fez propositalmente como maneira de chocar. E aí criou uma tendência. Até hoje, os ready-mades são muito usados, certo? E é isso, gente. Nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre as vanguardas europeias, né? E fiquem atentos que elas vão influenciar, né? E vão ser faladas depois nas outras aulas, né, que a gente tiver sobre literatura, principalmente do modernismo. Obrigada e até a próxima aula.